eu vim desde 2005, vindo trabalhando em operações verão, né? Ficava aqui e tal, e voltava. E até que 2009, realmente eu tive o convite do delegado Zuba, que era delegado na época em Pontal do Paraná, e mudei para cá, né? Então, o delegado Zuba era um delegado muito atuante. A maioria do pessoal aqui do litoral conhece, porque ele trabalhou muitos anos aqui em Paranaguá. E ele também era de Londrina, né? E depois veio para Paranaguá. E ele era um delegado muito atuante, muito investigativo e tal. Então, eu sempre gostei de trabalhar com delegados assim. Ele muito operacional e tal, em todas essas ações, né? Aí, quando fazia quase um ano que eu estava aqui, e aí a gente estava lá na delegacia e tal, todo mundo se preparando ali para ir cumprir os mandados de busca e prisão, quando foi recebido um telefonema de que tinha passado a noite na praia um sujeito com uma sacolinha na praia, aí com uma mochilinha. Aí a gente, ele já, pessoal, vamos lá, Nelly, Helena e tal. Quem estava ali naquele momento, né, na delegacia, porque fora de temporada, infelizmente a gente tem poucos policiais no litoral, né. Aí fomos, né, o delegado, eu, a outra investigadora e o rapaz que trabalhava na prefeitura como auxiliar ali administrativo, e ele que havia recebido a ligação. Estávamos só nós ali, fomos para ver onde ele estava, né? Estaria esse rapaz que falaram que tinha ido para um camping, né, próximo a Xangri-Lá. Aí fomos para lá, ele falou, mais um aí querendo vir trazer droga, vamos pegar já esse aí, né? Entramos no carro e fomos para lá. Quando a gente chegando no campo, fomos brincando e tal, conversando, porque ninguém imaginava a situação. No mesmo carro, vocês No quatro? mesmo carro, nós quatro, numa Frontier descaracterizada da Polícia Civil. Ao chegarmos no camping, né, quando a gente adentrou o camping, que daí não tem mais como, a gente, né, vocês não sabiam? Não, a gente realmente não sabia. Quando nós adentramos ao camping, vimos 2 veículos estacionados, parados no estacionamento do camping. E eu olhei o primeiro e vi placa do Rio. Eu falei, Rio de Janeiro, doutor. Ele falou, deu merda. Porque aí, e nisso, no que ele falou, deu merda, os caras já correram para cá, outro para lá e tal, e começaram a atirar contra o veículo. Né? Aí, quando veio o primeiro disparo também, a gente já desceu, ele pro lado esquerdo, que estava de motorista, pro lado direito, e começou troca de tiro ali. Aí eu fui pro lado direito, trocando tiro contra o Tancamão, que foi posteriormente preso, e ele pro lado esquerdo, só que tinha mais um elemento dentro do outro veículo que a gente não tinha visualizado, e esse acabou atirando ele, acertando uma vez, né? Chegou a acertar? O pescoço dele, e ele já, né? O delegado. O delegado. Aí, e daí foi aquele tiroteio pra cá, e eu não sabia o que estava acontecendo aqui, porque eu estava do lado de lá, né? Quando a gente foi para lá, o que ficou atirando contra mim se abrigou no vestiário que tinha na lateral e ia numa caixa de energia. Que ficou toda furada, mas graças a Deus não chegou a ultrapassar, né? E ali a gente ficou trocando tiro e tal, até acabar a munição, né? Quando ele pediu apoio para recarregar, e eu também pensei, opa, eles devem estar prendendo os outros lá, porque eu só vi os tiros e estão vindo aqui me salvar. Mas tu né? já tinha se dado conta que o delegado já tinha sido abatido? Não. Por quê? Porque eu estava aqui e nem o outro sabia que tinha o que estava acontecendo lá. Porque ele estava aqui, então ele abrigado, atirava e se abrigava, e eu da mesma forma. Então você concentra ali, né? Teu campo de visão ali. Você ouvia tiros, mas não sabia definir o que estava acontecendo. E eu achava que eles estão ganhando lá, os caras, e já vão vir para cá para me ajudar a prender esse também, né? E aí quando acabou a minha munição, e acabou a munição dele também, né? Eu efetuei recarga e tal, mas chegou uma hora que não tinha mais munição. E qual que é o armamento que você estava usando no momento ali?
uma pistola. Uma pistola? 24/7. E você lembra qual que eles estavam usando? Eles estavam usando diversas armas. Grosso calibre e Grosso tudo, né? calibre. E você com uma pistola? Luger, metralhadora e eu com uma pistola. Pai amado. Aí, nesse momento, o carregador da pistola dele, que eu via quando ele saía, era alongado, semiautomática, né, tal, ali, dava rajada, e eu... Então é um milagre você estar aqui. 24/7. É um milagre estar aqui com a gente aqui. Hoje Só por Deus. É um milagre. É um milagre. Exatamente. Eu realmente sou um milagre estar aqui. Sem palavras para mim dizer como eu posso estar aqui hoje. Só por Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus, só Deus. Só Deus. Não- Eu ouvia, daí tá, quando acabou a nossa munição aqui, um parou e tal, ele pediu apoio para recarregar, né? Aí nisso, como ele estava sem munição, eu consegui virar e olhar para o lado onde estava o delegado e os outros, né? Quando eu olhei lá, eu vi o delegado caído, o outro caído embaixo da O viatura. delegado já estava sem vida. Sem vida. Os dois, Fatal. os dois estavam sem vida, não? Não, o outro estava ainda com vida. Ele foi socorrido e trazido até o Hospital Paranaguá, mas faleceu. Infelizmente o delegado perdeu a vida ali na hora. Ali na hora, porque ele levou um tiro No pescoço. no pescoço aqui, não tem. Ficou primeiro tiro no braço, né? Aí já derrubou a arma, e o segundo do outro aqui, aí passaram, deram uma rajada de tiro. E na hora que tu No viu peito assim, qual dele. foi teu... Então, quando eu vi, eu olhei assim, eu vi ele deitado, o outro também, eu pensei, pô, estão deitados. Então, vão atirar de lá. Aí passou um tempinho, o outro saiu, dos bandidos veio pra cima de mim com a metralhadora e tal, e gritando, né, já Isso tua tu já arma, tava vou te sem matar. munição. Tava sem munição, tava com a pistola aberta. Daí eu pensei, não, tem algo errado, né? Porque se ele não tá atirando de lá e o outro tá vindo, né? Aí eu ergui os olhos aos céus e disse, Deus, é só você. Eu não tinha mais o que fazer, né? Aí, daí nisso ela chegou e tal, né? Com a metralhadora na minha cabeça e tal, mandou jogar a arma, né? Daí o outro aí gritando, eu vou matar e tal. Daí o outro que a gente estava trocando tiro, eu falei, não mata ela, vambora. Porque na verdade ele também não sabia o que tinha acontecido do lado de lá. Ainda bem, Ele né? ainda não sabia. Eles não tiveram a visão do delegado abatido. Não, ele nada. também não tinha essa visão. Ele não mata ela e tal, vambora daqui. E pega as armas e vambora. Aí pegaram a sacola de arma, deixaram o restante das coisas deles lá. Só pegaram a mochilinha de arma, que tinha até granada nessa Caramba. mochila, pra vocês terem ideia, né? Eles estavam bem Equipados, bem eles equipados. acertaram o helicóptero da Polícia Civil, né? Caramba. Depois da perseguição, então... Chegaram a levar tua arma junto também? Levaram. Levaram sua arma. Aí pediram jogar arma, eu joguei. Aí que eu joguei minha arma aberta e tal, né? Também eles viram que eu não tinha mais munição. E aí eles entraram pro carro e foram. Aí que eu fui até onde eles estavam, né? Chegando lá eu vi que o rapaz da prefeitura estava com vida ainda, porém mais furado que uma peneira, né? Tinha levado rajadas de metralhadora. E aí já fui ligando pro bombeiro e polícia militar e tal. E aí o delegado tinha levado também uma rajada de tiros, né, no peito, né? Então, Sabe, foi isso. eu fico imaginando assim, sabe? Porque você estava indo para uma ocorrência e vocês não imaginariam que iam ser recebido a tiro. Não. Né? E de hipótese alguma. Então estavam indo conversando, né? Trocando ideia ali. Chega lá no momento, começa o tiroteio. Eu fico imaginando assim o que passa na cabeça. Se pensa nos filhos, se pensa no pai, na mãe, meu Deus, o que vai ser agora? Se lembra de instruções que teve na polícia? Qual foi o teu pensamento na hora, quando começou o primeiro disparo ali? Então, quando começou, você começa a lembrar do que você tem que fazer, né? Poxa. Então, eu sou muito grata a todo o pessoal da Polícia Civil, todo o treinamento que eu tive sempre, ao pessoal de Francisco Beltrão, meu delegado de lá, que sempre nos proporcionou muitos treinamentos lá, né?
Então, porque nesse momento daí você está mais preparado, digamos assim, para reagir. Ganha quem tem mais preparo, Quem né? tem mais preparo. De fazer recarga rápido ali e tal. Só que, lógico, chegou um momento em que não tinha mais Não tinha o que fazer. o que fazer, porque o armamento deles era muito mais e mais pesado, né? Mas aí vem a questão, você começa a ver tudo em câmera lenta, sabe? São segundos flashes. ali que você parece que foi horas, né? Então você vê, como a gente vê no filme, o tiroteio em câmera lenta e tal, realmente é isso que acontece na vida real. Você começa a ver em câmera lenta, você olha, tá tudo meio parado, o tempo, e isso acontece por conta do nosso cérebro, porque é muita tensão, né, muito estresse, então ele começa a Ele captura foca e em algo, você né? foca. Aí eu sempre lembrava, né, eu tava ali, eu baixava e tal e pensava, eu preciso viver, eu não posso morrer, meus filhos dependem de mim, né? Aí eu lembrava, meu irmão sempre me disse... E o tiroteio comendo solto. Aí eu lembrava, meu irmão sempre me dizia, a gente não morre no tiroteio, a gente morre depois. Morre depois. Morre depois, mas a gente não morre no tiroteio, morre depois. Então você tem que ficar viva para quando acabar, você conseguir finalizar. E foi o que realmente, se eu tivesse, de repente, mais munição, uma munição, né, mais uma pistola, sabe, conseguiria, quando acabou a munição dele, ter finalizado de repente. Assim, Mas assim, eu não sei falar. se isso teria sido o melhor, porque de qualquer forma o outro que veio com a metralhadora para cima de mim, ele já sabia que tinha finalizado os outros e poderia me finalizar, né? Então, como eu digo, Deus sabe de todas as coisas, né? Não tinha esse histórico, né, que no litoral de armamento pesado, granada, essas coisas, né? Não existia, porque ele era do Rio de Janeiro, né? Eles vieram todos do Rio de Janeiro, os 4. O que veio com a metralhadora até e me abordou na hora de me render para me pegar a pistola. Ele era de Paranaguá. Mas há muitos anos ele já não estava mais em Paranaguá, desde que ele entrou no mundo do crime e tal. Foi para São Paulo e depois Rio de Janeiro, onde no presídio ele conheceu o Tutankhamon e tal. E aí entraram em conversa, lá é melhor, porque o Rio de Janeiro a polícia já era mais equipada, né? Paraná não, até porque ainda não tinha um nível tão alto assim. Hoje em dia já não, os bandidos estão vindo pra cá, todos eles praticamente estão de fuzil. Sim. Né, hoje em dia. E a polícia tá bem mais preparada também, né? Hoje já está, né? Aí se houve todo esse repensar. Inclusive as estações de rádio da polícia, eles estavam seguindo os passos da polícia pela estação de rádio. Eles tinham os rádios ali que estavam na mesma frequência. Então hoje já se tem outros dispositivos, né? Tem o canal normal, é uma ocorrência diferente, aconteceu algo, vai-se para outra frequência. Então já se tem hoje outros dispositivos, inclusive que por causa desse acontecimento trágico se foi pensado, né? Em o que se fazer para melhorar essa questão de segurança dos próprios policiais, né? De imediato eu liguei para o bombeiro, né? Porque ele ainda estava com vida, o outro rapaz, e o delegado já não sabia até eu chegar nele e ver que ele já não estava. Aí liguei para o bombeiro e em seguida para a polícia militar, né? Para que eles mandassem reforço e que tentassem bloquear eles, né? Porque Pontal do Paraná só tem uma saída e tal. Aí para que eles tentassem bloquear, né? Mas já informando eles que eles estavam com armamento pesado e tal, e que aí eles conseguiram passar pela polícia militar. Rodoviária ali? Não, pela rodoviária foi dias após. Tá. Aí eles conseguiram entrar numa casa, abandonaram os veículos, atravessaram para o lado da praia e vieram seguindo até Guaratuba, até o ferry, né, para atravessar para Guaratuba, por casas de veranistas, que a maioria ficam desocupadas durante o ano, né? Então eles iam, passavam, ficavam durante o dia em uma casa de veranista, dormindo lá. De noite,
quando a polícia estava tranquila, não tinha transeuntes, eles andavam e foram até chegar ao ferry-boat. Aí chegaram lá e quando atravessaram também houve, quando o pessoal da polícia rodoviária viu eles num ponto de ônibus, foi até lá para averiguar. Aí quando chegaram lá, eles também revidaram? Eles revidaram, tomaram a viatura. Chegaram a tomar a viatura? Da polícia rodoviária, houve troca de tiro ali e tal. E aí seguiram, pegaram outro veículo. Eles chegaram a alvejar os policiais que foram abordar eles ali? Eles não... Não, houve só a troca de tiro, os policiais fugiram, eles... Foi e tal. Aí eles pegaram outro veículo, né? Aí já houve troca de tiro daí com o helicóptero da Polícia Civil, que daí eles acertaram, conseguiram alvejar o helicóptero. Então eles tinham um armamento um armamento pesado, bem preparado, né? Bem preparado, né? Aí e daí abandonaram também esse carro e adentraram ao mato e foram sair lá em Joinville. Aí como eles entraram ali na região já de Santa Catarina, aí a polícia de Santa Catarina também entrou no caso e tal, alvejou os outros dois, né? Um foi preso na praia ainda logo em seguida, alvejaram daí os outros dois, que também trocaram tiro lá, aí do helicóptero conseguiram eliminar eles, e aí o Tutankhamon, que havia trocado tiro comigo, ficou na mata por mais 10 dias, aí quando encerrou né, eles acharam que provavelmente teriam acertado já ele e tal, né, então pararam-se as buscas, como ele acompanhava tudo pelo rádio da polícia, né, ele estava sabendo tudo o que estava acontecendo, qual a movimentação da polícia, ele saiu do mato com o intuito de, em Joinville, pegar um ônibus e voltar para o Rio de Janeiro. Aí, nisso, quando ele saiu, um senhor que estava na rua, né, viu ele e tal, ele pediu informação onde que era a rodoviária e tal, que ele pudesse pegar um ônibus, né, onde que ele poderia ir mais perto. E aí foi muito importante a participação, sempre eu digo, da comunidade, né, para a polícia militar, dizendo, tem um rapaz aqui que saiu do mato, me pediu tal informação, como que ele chegava até a rodoviária. E eu acho que ele parece com aquele que está dando na televisão que vocês estão procurando, que matou o delegado no Paraná. Meu, que sorte. Então ele estava acompanhando também. Ele estava ligado, né? Estava acompanhando. Exatamente. Por isso que é importante também todos os cidadãos, nós como cidadãos, saber o que está acontecendo na nossa região, né? Sim. E aí o pessoal da polícia já entrou também, a paisana, né? A paisana entraram no ônibus, pegaram o mesmo ônibus que ele pegou daí e fizeram um acompanhamento e tal, e outros já estavam aguardando na rodoviária de Joinville. Quando ele chegou, eles conseguiram deter ele. Meu, então, mais ou menos foi... Daí, só que assim, eles não fizeram nenhuma ação dentro do ônibus para evitar depois outras pessoas. E ele estava armado ou ele estava desarmado? Estava armado. Estava armado. Ele estava armado e estava ainda com a mochila cheia de armas. E estava com uma pistola. Então aí eles ao todo foram quantos dias de operação ao todo? Desde a troca de tiro até pegar ele em Joinville? Até pegar ele foram uns 13, 14 dias. 13, 14 dias. E a Polícia Civil, 24 horas. Intensa, sabe? Foi assim, a partir do momento em que aconteceu o tiroteio aqui, né? O pessoal já soube, né? O pessoal da delegacia ali já avisaram, já veio o pessoal da inteligência de Curitiba, desceu o COP, desceu Polícia Militar, desceu todo mundo. Então foi uma mega operação. Uma mega operação. E porque realmente assim, o que a gente tem que se ter é isso, é esse corporativismo. Matou um policial, tem que ir até o fim. Né? Porque aí você faz com que as pessoas comecem a ajudar também, a participar das operações, das ações, né? A gente tem muito problema sempre, normalmente com o tráfico de drogas na polícia. Para você conseguir
prendeu o traficante. Aí tem muita gente que diz, pô, mas você sabe onde é que está o traficante, mas não é assim, você tem que ter prova. Ah, é verdade. Você tem que ter a prova. Então eu sempre dizia para as pessoas, você sabe que o traficante está do teu lado, ele é teu vizinho, então você passa uma informação com dados corretos e tal, de como é que ele age, os horários, que aí a polícia consegue. Vocês chegaram com a viatura descaracterizada, eles já abriram fogo. Já. Você acha que os bandidos, eles estudaram ali a companhia de vocês, a polícia civil, ou foi alguém, ó, eles estão com essas viaturas aqui, se chegar, abre fogo. Você acha que teve alguma ordem deles ali, alguma inteligência da parte deles? O que você acha? Teve. Eles, inclusive depois quando o Tutankhamon foi preso, né, eles abriram no julgamento, né, houve todos esse questionamento e tal, e eles apresentaram como eles agiram. Como eles chegaram a falar o plano deles? O plano deles. Então, eles estavam lá no Rio de Janeiro e tal, numa cobertura lá, planejando vir para o Paraná. Daí surgiu a ideia, vamos para o Paraná, né? O Paraná, litoral, é rico e tal, tem muitas casas, muitas mansões, muitos empresários que ficam lá. Então, essa era a ideia deles. Então, eles queriam vir para roubar? Para roubar. Para roubar. O deles era o quê? Sequestro? Sequestro, rouba mansões, porque infelizmente as pessoas hoje já estão um pouco mais preparadas, né? Muitos são CACs, muitos têm arma pela Polícia Federal, sabe que podem ter, né? Mas naquela época o pessoal estava muito assim ainda, questão do desarmamento e tal, todo mundo indefeso. O que acontece? Eles planejaram vir, né, roubar essas casas e tal, porque seriam alvos fáceis, né? Só que aí eles chegaram inicialmente, foram a Matinhos, na região de Caiobá. Aí eles perceberam que lá a maioria dos empresários não mora na cidade, não fica lá. Tem muitas mansões e tal, mas a cidade de Matinhos ali, durante o ano, ela fica mais habitada por estudantes da UFPR. Então eles souberam que havia o Atami em Pontal. Aí foram para Pontal. Ficaram uma semana, eles estavam já em Matinhos, estudando a região. Aí, aqui talvez não seja muito legal. Aí começaram a estudar a região, vamos para Pontal. E eles também, numa mega operação também. Mega operação. Mega operação, a bandidagem também na mega operação. Eles sempre se atualizam. Eles são muito bem preparados, né? Antes quando eles estavam vindo do Rio de Janeiro, eles passaram em Curitiba, roubaram uma relojoaria, né? Então eles tinham dinheiro, eles estavam dinheiro. Então o primeiro alvo deles foi Curitiba, chegaram em Curitiba. Chegaram lá, já pegaram uma relojoaria, aí eles conseguiram, já tinham dinheiro, armas, pronto, resolvido o problema deles. Bora pro litoral agora. Vamos pro litoral. Aí chegaram, passaram pela delegacia, já tinham mapeado ali quais eram os veículos que estavam lá, que possivelmente seriam os nossos veículos particulares, as viaturas, tanto que a gente estava com uma viatura descaracterizada, uma Frontier prata. Se eles, né, já marcaram, que foi o que a gente falou, né, antes ainda deles realmente confessarem que haviam feito esse mapeamento, né? Eles já tinham passado por lá para saber, porque senão eles não teriam como saber que era uma viatura, né? Porque a maioria dos cidadãos também não sabe, né? Então, aí aconteceu isso. Eles passaram, mapearam tudo ali, mapearam a região e se acamparam no camping para não chamar atenção, não irem para um hotel e tal, para algum lugar. Ficaram lá nesse camping. Eles tinham sensores em todos os cantos do camping. Então, logo que a gente entrou, eles já perceberam pelos sensores. Caramba, esses sensores. Eles se prepararam a esse ponto. A esse ponto. Caramba! Você vê o nível de inteligência da rapaziada. Exatamente. Por isso que dizia o crime é organizado. O Tutankhamon, por exemplo, que era do Rio de Janeiro, que ficou no mato e tal por 10 dias, ele era treinado em guerrilhas. Ele falou que ele participou em guerrilha na Venezuela. Ele já era do mundo do crime, do tráfico e tal, de roubos, desde criança. Caramba! Ele disse para a juíza no dia do
do julgamento dele, ela disse assim, pô, mas você estava com granada, com metralhadora, com granada. E ele falou, excelência, seu filho brinca com carrinho. Nós lá no morro, na rocinha, a gente brinca com arma, com munição, com granada. Por quê? Porque já vem do mundo do crime, né? Então, para eles aquilo ali é uma rotina, é básico. Normal. E tanto que depois, alguns anos depois, né, ele foi condenado a 36 anos. O outro foi condenado como era primário. Foi o primeiro crime dele, já se deu mal, né? Mas foi condenado a 14 anos. Aí o Tutankhamon disse, ele falou, olha, vocês podem me condenar quantos anos vocês quiserem, eu não vou ficar preso. É audacioso, né? Audacioso, muito. E tanto que ele ficou mais um ano preso. Houve uma mega operação do Rio de Janeiro, veio e resgatou ele em Piraquara, né, no presídio. Ele estava sob todo um aparato ali de segurança, e eles arrombaram tudo e resgataram ele. Caramba! Aí, alguns anos depois, né, agora em 2018, eu fui pela Força Nacional trabalhar no Rio de Janeiro. Ah, você participou da Força Nacional também? Participei da Força Nacional. Bacana! Mais uma coisa. Aí, depois da Polícia Civil, aí eu fui para a Força Nacional. E aí, quando chegamos lá, eu falei, opa, vou achar esse camarada aqui agora. Agora é minha vez, né? Agora é minha vez de caçar ele, né? Aí, só que infelizmente não conseguimos encontrá-lo, porque é imenso, né? O Rio de Janeiro é muito... No Rio de Janeiro a gente fez diversas incursões e tal, nos morros lá. Foi bem naquela época que houve essa força-tarefa da Força Nacional no Rio de Janeiro, quando estava tendo os roubos de carga e tal. O pessoal, as transportadoras não queriam mais nem ir para o Rio de Janeiro, porque chegavam lá e era roubada a carga. Era tomada. Né? Era tomada a carga, era roubada. Então, aí a gente fez essa mega operação lá e subimos diversas vezes. Depois, né, houve combate na lá Rocinha também? E tal, houve alguns combates, mas lá, nos combates que eu estava dentro do caveirão, então estava mais protegida, né? Não tava uma fronteira, tinha o risco de acabar a munição. Estava mais protegida. Mas uma semana depois, a minha mãe adoeceu, aí eu voltei para cá. Na semana que eu estava com a minha mãe no hospital, um delegado da delegacia de narcóticos que eu trabalhava lá foi alvejado com um tiro na cabeça e veio a óbito em uma das operações que a gente estaria fazendo. Então